Olá, como vai? Tudo bem? Mais um vídeo começando 2025 e nós tivemos uma grande surpresa, né? Agora todas as movimentações bancárias serão monitoradas pelo governo, né? Pix, cartão de crédito, tem os seus limites. Como é que isso impacta no planejamento patrimonial? Vamos saber disso logo depois da vinheta. Pois bem, com essa novidade que nós iniciamos 2025 de que todas as transações, as movimentações bancárias serão monitoradas de mais perto pelo governo, PIX, cartão de crédito, TED, depósito em dinheiro. Agora nós temos que prestar contas, as instituições financeiras são obrigadas a passar esta movimentação, esses dados para o governo, que vai cruzar mais ainda os dados, né? E isso reflete, sim, num planejamento patrimonial. Tanto você que já fez, como você que ainda não fez, né? Então, quando esse assunto veio à voga, que começou a se falar muito, eu imaginei, poxa, tem uma questão do planejamento patrimonial que está ligada diretamente a essa questão de monitoramento desses ganhos. E eu vou explicar isso neste vídeo. Vamos entender então como que vai funcionar mais ou menos esse monitoramento, seus reflexos e a solução, né? Então eu fiz um estudo aqui, um estudo compacto sobre o monitoramento da Receita Federal e o impacto nas receitas de aluguéis e holdings familiares. Porque quando você organiza o seu patrimônio, quando você faz um planejamento patrimonial, a intenção é tirar tudo da pessoa física, jogar na pessoa jurídica para pagar menos imposto. Hoje eu vou ilustrar a diferença entre alugar imóvel pela pessoa física e alugar imóvel pela pessoa jurídica, tá? E por que que essa opção vai ficar ainda mais vantajosa com essa atitude do governo que vai estar monitorando todas as contas, pessoas físicas e jurídicas? Então, o monitoramento das movimentações bancárias. Qual que é o objetivo? Segundo o governo, combater a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação. Tá, vamos fingir que acreditamos, né? Novas regras. Pessoas jurídicas, pessoas físicas que recebem mais de R$ 5.000 por mês por tipo de operação financeira, seja Pix, TED, cartão de crédito, saque ou depósito, e não declaram o valor, essas pessoas agora vão ter problemas com o fisco, porque haverá o monitoramento, haverá o conhecimento desses dados, dessas transações pelo governo, que pode cobrar explicações, tá? Então, criou-se um limiar que abaixo de 5.000 não interessa para o governo. 5.001 centavo, ele já quer saber o que, que aconteceu, a origem daquela movimentação na sua conta. Para pessoas jurídicas, o limite é de 15.000 por mês. Aí eu entro num tópico que me veio à cabeça para abordar, porque numa das sessões de viabilidade que eu fiz aqui no escritório, quando eu conversei com o cliente, uma das questões é: tem imóveis? Tenho. Gera renda sobre esses imóveis? Gero. E como que você faz? Ah, eu não declaro. Como assim não declara?
Quanto que você recebe mais ou menos por mês de aluguel? Ah, em torno de 5.000. Só de aluguel. Em torno de 5.000. E não declarava. Eu ainda falei para ele, olha, com a holding familiar que nós vamos fazer para sua família, aí você traz esses imóveis para a pessoa jurídica e começa a alugar por uma outra célula que nós chamamos de célula operacional. Tira do CPF, porque o governo um dia, parece que estava adivinhando, né? O governo um dia ele já monitora, né? E ele tem 5 anos para autuar, para fiscalizar e autuar. Só que o cliente ficou meio assim, porque estava bom para ele, nunca tinha dado problema, é aquela tal história, né? Não, nunca deu problema, deixa assim mesmo, não vou precisar de célula operacional, não. Vou continuar alugando pela pessoa física, tá bom assim, e não vamos mexer nisso. Só que ele pagava já mais imposto do que na pessoa jurídica, né? Nós vamos ver isso direitinho quando nós compararmos a tributação, que é vantajoso. Dependendo do valor do aluguel, não compensa. Compensa deixar na pessoa física, porque às vezes você paga mais. Mas dependendo da faixa, e tem gente que gera uma renda considerável em aluguéis, então uma célula operacional é primordial para reduzir, e a redução é muito drástica. Então, veja só, que risco a pessoa corre quando não declara a renda? Já corria esse risco? Já corria. Mas agora vai ficar pior, porque vai cruzar mais ainda os dados da sua conta, né? Da conta da pessoa que recebe e da conta da pessoa que paga. Às vezes a pessoa que paga a movimentação dela, pagando o seu aluguel, entre outras coisas, ultrapassa 5.000 reais. Opa, acende uma luzinha. O que você pagou aqui? Pagou para esse CPF? Vamos ver esse CPF aqui. Nossa, esse CPF está recebendo uma quantia acima de 5.000 reais de outros CPFs e não tem declarado. Olha só o perigo, né? Então pode ocorrer multa de ofício, que varia de 75% a 150% do valor devido. Isso é 75%, pode dobrar para 150%, em alguns casos pode triplicar a multa, dependendo da gravidade da omissão. Fora isso, você vai ter juros de mora, que são calculados com base na taxa Selic, né? Acumulados mensalmente, desde o mês seguinte ao vencimento do tributo. Então você imagina, se a Receita ela pode retroagir até 5 anos. Se lá, 5 anos atrás, ela constatar que houve uma omissão e você não declarou, você vai pagar multa e juros desde aquela época. Vale a pena sonegar? E eu, como advogado, aconselho meus clientes a não fazer isso. Andar certinho, andar de forma regular, porque tem solução jurídica mais vantajosa, tem uma solução jurídica mais eficiente. E por que não adotar? Os grandes milionários ficam milionários e cada vez mais milionários, porque se beneficiam dessas soluções jurídicas. Ora, por que eu vou pagar mais imposto aqui se eu posso diminuir, usar essa estratégia, não estar à margem, né? E ainda reduzir imposto. Então, por que eu vou ficar na ilegalidade? Além disso, pode responder por um processo administrativo ou criminal. Em casos graves, o contribuinte pode ser enquadrado na Lei 8.137 de 90, com pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Gente, não vale a pena. Não vale a pena pelo valor que recebe e pela irretroatividade da fiscalização, pelo prazo que a Receita pode retroagir, no meu entendimento, não vale a pena. Aumento do passivo tributário. O que acontece aqui?
Você vai lá, recebe aluguel todo mês, não declara. A Receita agora vai cruzar os dados e ela vai descobrir que você está sonegando. Vai levantar a questão para ela fiscalizar outras rendas, outros valores que você recebe, fazer um pente fino na sua vida financeira. E se tiver mais irregularidade, vai aumentar o tributo, vai aumentar o passivo tributário, tá? Como é que a Receita detecta essa omissão? Declaração de terceiros, seja imobiliárias, administradores de bens, inquilinos que podem informar, né, os valores pagos por aluguéis. Você não declara, mas e se você teve coragem de falar para o seu inquilino, oh, não declare também, e ele aceitou, os dois estão correndo risco. Se você não teve a coragem para não perder o negócio, não teve a coragem de propor isso para ele, porque você sabe que é ilegal, e ele, na boa fé, tá lá declarando, ó, tô pagando mensalmente aqui aluguel pro fulano. Tô pagando mensalmente. Tá aqui, ó, nesse CPF. Ué, a Receita vai cruzar esses dados e um dia vai te pegar. O e-financeira. Movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada podem ser sinalizados. São as informações bancárias. Os bancos vão ter que mandar essas informações agora para a Receita, tá? Cartões de crédito e Pix. Até o cartão de crédito e Pix. Se você costuma emprestar seu cartão de crédito para a família, que agora você vai ter que explicar aquele gasto. Você tem um limite de 10 mil e você gasta o limite de 10 mil no mês, mas não é tudo compra sua, é porque emprestou para o cunhado, emprestou para a sogra. E agora, como é que você vai explicar? Você vai ter que prestar contas disso aí. E os PIX que caem na sua conta. Vamos voltar lá à questão do aluguel. Será que você, hoje, com o sistema informatizado, o Pix veio e facilitou muito? Todo mundo prefere Pix, por quê? Porque antes, ou você tinha que ter conta no mesmo banco para fazer uma transferência bancária e demorava alguns minutos e ela já caía, ou você fazia TED, DOC, muitas vezes demorava até 1 hora para fazer um TED, DOC era de um dia para o outro, né? Ou então você tinha que pegar, sacar o dinheiro, ir lá, depositar, ou pagar por boleto. Quer dizer, o Pix veio e revolucionou. Porque hoje eu faço um comando aqui da minha conta, alguns segundos depois está na sua conta. Você recebe imediatamente. Tem gente que recebe, a hora que você aperta o Enter lá, recebe no celular, olha, acabou de receber um Pix, né? Aí você imagina que arcaico que é você propor para o seu inquilino, olha, me paga só em dinheiro, hein? Porra, ninguém trabalha mais com dinheiro hoje. Ninguém fica andando com dinheiro na carteira, nem cartão. O Pix, ele aposentou até o cartão de débito, né? Para quê? Cartão de débito? Você usa o cartão de crédito. Então você imagina, você não conseguiu falar para o seu inquilino pagar você em dinheiro. Então todo mês está caindo lá. Pix, 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 Pix. Dependendo do valor, se a soma ultrapassa 5 mil reais, você já está na mira da Receita, tá bom? Como eu disse, retroatividade. A Receita pode retroagir até 5 anos para autuar contribuintes. Em caso de fraude ou simulação, se ela entender que houve uma fraude ou uma simulação, a intenção de cometer a fraude contra a Receita, de esconder os seus ganhos, então pode retroagir até 10 anos, tá? Código Tributário Nacional, artigo 173. Quer dizer, o cerco está fechando, né, pessoal? O cerco está fechando, o governo quer arrecadar ainda mais, ele vai mexer em tudo que for possível, tudo que for possível.
E vai pegar agora as pequenas transações. É por isso que eu falo, você precisa se organizar, você precisa planejar a organização do seu patrimônio, porque as pessoas que têm acesso a essa informação há mais tempo já organizaram, então tranquilas. Não vai afetar quem já fez o planejamento, quem já montou sua holding, não vai afetar. Ela tem lá a célula operacional, já declara mesmo, já está tudo certinho, não tem problema nenhum, a contabilidade já faz tudo certo, então não vai mudar muita coisa. Quer dizer, não vai mudar quase nada, né? O problema é quem está ainda concentrando no CPF. Veja, é o que a gente fala. Quem trabalha com planejamento patrimonial, quem trabalha com holding familiar, a gente costuma dizer assim: o governo parece que te empurra para a pessoa jurídica. Ele te empurra. Porque veja só, olha só a diferença. Até 15 mil reais mensais na pessoa jurídica, o governo não quer nem saber. Não quer nem saber. Mas 5 mil na pessoa física, opa! Vamos ver aí, vamos ver o que você está movimentando. Você, pessoa física, está movimentando 5 mil reais? Da onde isso? Vem me explicar aqui. Agora, pessoa jurídica, até 15 mil reais. Imagina você que recebe em torno disso de aluguel na pessoa física. Quanto você não paga de imposto? Você vai para a jurídica, você vai reduzir para menos da metade, dependendo do imposto, e tudo dentro da legalidade. Tranquilo. A Receita não quer saber desse valor até 15 mil reais, ela não quer nem saber. Eu já disse isso em outros vídeos, e quem teve o seu planejamento patrimonial concluído, quem está com a sua holding familiar, fez a integralização do capital social através de bens. Pagou o capital social da pessoa jurídica com os bens que estavam na pessoa física. A Constituição Federal já incentiva você a fazer isso. Então, veja, já não tinha motivo antes para você continuar com os bens no seu CPF. Não tinha motivo. Agora vem o governo e te dá mais um fomento, mais uma razão para você parar de movimentar quantias na sua pessoa física. Não é para ficar movimentando quantias na pessoa física, não é para alugar imóveis na pessoa física. É o governo te empurrando a se tornar pessoa jurídica, a você ter sua holding, a você fazer o seu planejamento patrimonial. O que precisa mais? Veja, a Receita está de olho agora na pessoa física. Quer dizer, quem paga o pato são sempre os menores, né? E você vai ficar menor até quando? Para, já passou do tempo. Para você pagar esse capital social, você tem imunidade no ITBI. Não paga ITBI. Tá? O artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal garante isso para você. A imunidade, não há incidência de ITBI sobre a transmissão de bens imóveis para uma pessoa jurídica, como parte da integralização de capital. Não seria como parte, seria com a finalidade. O fim para isso é o pagamento do capital social. Qual é a exceção? Quando é que você não tem a imunidade? Quando você abre uma pessoa jurídica e tem como atividade preponderante atividade imobiliária, compra e venda de imóveis, locação de bens ou arrendamento mercantil. Mas tem solução para isso? Nesse sistema de holding familiar, tem como eu conseguir a imunidade do TBI, ainda alugar por uma pessoa jurídica sem perder essa imunidade, me beneficiar do regime tributário, da diminuição de encargo tributário, alugando pela pessoa jurídica? Lógico que tem. O sistema ele é eficiente. Lógico que tem. E é isso que nós fazemos. Além disso, o Código Tributário Nacional também prevê essa imunidade e a jurisprudência do STF e tribunais estaduais
complementam. Quer dizer, está a legislação em vigor de acordo, a jurisprudência do STF de acordo, e os tribunais estaduais estão, uma decisão após a outra, ratificando esta imunidade. Você pegou os seus bens que estão na pessoa física, no seu CPF, transmitiu para a pessoa jurídica para integralizar o capital, para pagar o capital social, você tem imunidade de ITBI, tá bom? Aí você integraliza o capital através dos bens que estava na sua pessoa jurídica e vamos entender um pouco essa diferença de tributação em caso de aluguéis. Aí você vai ter uma célula operacional, porque célula, não esqueça, a holding familiar, o sistema de holding familiar, nós dissemos que é um sistema. Por quê? Deixa eu até colocar aqui em tela cheia, depois nós voltamos. Então, o sistema de holding familiar, ele é um sistema, por quê? Porque são criados quantos CNPJs forem necessários para que esse sistema funcione, tá? Uma célula, 2 células, 3 células, 4 células, tá? Dentre essas células, pode ter uma delas que seja operacional, ou 2 operacionais, 3 operacionais. Você pode ter uma célula operacional para locação, uma célula operacional para investimento. Se você tem investimentos, o investimento na pessoa jurídica muitas vezes é mais vantajoso do que na pessoa física, tá? E sempre tem a questão do inventário, que você, um dos principais motivos de você fazer esse planejamento patrimonial é o quê? Lá no final, evitar o inventário, evitar de deixar para sua família um abacaxi, um problemão, né? Que ela vai ter que lidar quando você não estiver mais aqui. Agora, você criou o sistema de holding, tá tudo resolvido e ainda economiza imposto. Não é bom isso? É uma maravilha. Vamos voltar lá. Então, vamos lá. Tributação de aluguéis. Pessoa física versus pessoa jurídica. Na pessoa física, o imposto de renda incide sobre o valor total do aluguel recebido, com alíquotas progressivas de 0 a 27,5%. O carnê-leão deve ser recolhido mensalmente caso o valor ultrapasse R$ 1.903,98. Se você está assistindo esse vídeo aqui e o valor já atualizou, deixa o seu comentário aqui qual que é o novo valor, tá bom? Na época que eu fiz isso aqui era esse valor. Pessoa jurídica, a tributação já depende do regime tributário escolhido. Lucro presumido e pode até ser no simples, por que não? A célula operacional pode ser no simples. Nós vamos ver os dois casos. Vamos lá, agora começa a tomar corpo, né? Começa a ficar substancial. Quando a gente começa a ver os números, comparação de números, aí o negócio fica interessante. Então eu fiz uma tabelinha aqui com aluguéis que vão de R$ 1.500 por mês até 30 mil. Se você recebe mais, a porcentagem ela vai acompanhar, né? Então, R$ 1.500 na pessoa física é isento. Na pessoa jurídica, pelo lucro presumido, vai girar em torno de 14,53. Aí você vai pagar imposto de mais ou menos 218 mensal. Compensa abrir pessoa jurídica se o seu aluguel é de R$ 1.500 por mês? Não, não compensa. Você é isento aqui, ó, na pessoa física. Se você tem um único imóvel, imóvel barato, você aluga ele por 1.500, tá isento, tá tranquilo, não mexe em nada. Isso a gente analisa quando vai fazer o planejamento patrimonial. Quer dizer, não é a regra, vamos criar já a célula operacional, já vamos colocar na locação. Calma! Vamos analisar a condição do cliente, a condição do imóvel, o valor do aluguel. Você entende a importância?
Você entende como é uma questão detalhada, que não é assim, seguir uma receita de bolo para A, B, C, que vai ser tudo igual? Não. Ah, não é na entrevista, no atendimento, na sessão de viabilidade. Ah, tem aluguel. Opa, célula operacional. Não é assim. Aqui os números estão dizendo, né? E você abrindo uma pessoa jurídica no Simples, você vai pagar R$ 90 por mês, mais ou menos, 6%. Também não compensa, né? Entre não pagar nada e pagar R$ 90 por mês, R$ 90 você vai fazer qualquer coisa com esse dinheiro aí, vai, né? Decida o que você faz. Agora, R$ 3.000. Aí já começa a mudar. Imagine que você tem um imóvel ou dois imóveis que rendam junto R$ 3.000 por mês. Aí você já entra na faixa de 7,5%. Então, mensalmente, você já vai pagar R$ 225, tá? Compensa abrir pessoa jurídica? No lucro presumido, não. Mas no simples, você já tem uma economia aqui, ó. De 225, você já cai para 180. Já fica interessante. Você pode pensar, isso aqui não é nada, né? Mas vamos ver aqui. Dá quanto? R$ 45 por mês? R$ 45 por mês. R$ 45 vezes 12. Bom, você economizou 540 num ano. Às vezes vale a pena? Não sei. Vai do cliente, o cliente tem que pesar, né? Lembrando que uma célula operacional ele vai ter gasto também com mais um gasto com contador, né? Para cuidar dessa empresa mensalmente. Então, às vezes sai mais caro, não precisa. Você vai economizar 540 por ano, mas vai pagar para o contador um pouco mais que isso, né? R$ 5.000. Você já entra na faixa dos 15%. Você já vai pagar R$ 750 por mês. No lucro presumido, a diferença não compensa. No simples, já é menos da metade. Tá vendo aqui? Tá vendo como fica interessante? R$ 10.000 por mês. Você vai pagar 2.250. No simples, você vai pagar R$ 600. Aqui já é praticamente 70% de economia. No lucro presumido, você também tem uma economia considerável, em torno de 30%, mas se a empresa tiver no simples, faturando só 10 mil por mês, compensa? Compensa. Aqui você reduziu 70%. Agora vamos dizer que você tem vários imóveis. Que maravilha! Deus abençoe. Aí, 30 mil por mês, você recebe em torno de 30 mil por mês. Você já está na faixa dos 27,5. Já está na faixa dos 27,5 e você vai desembolsar mais ou menos 8.250 por mês. Olha a diferença aqui. No lucro presumido, cai pela metade. Mais ou menos a metade. No simples, 30 mil, no simples ainda dá. Você pega uma faixa maior, mas você ainda está pagando menos da metade. Então você tem uma economia o que aqui de 60, 65%, mais ou menos? Mais ou menos, uns 60%, né? Então, essa diferença, vou até fazer aqui. Vamos lá. Só nessa brincadeira, só nessa brincadeira entre você continuar recebendo na pessoa física, tendo que pagar 27,5 por mês de imposto, e abrir uma pessoa jurídica no Simples, você economizou
58.680 por ano. Aí já começa a ficar interessante, né? Muito bem. Olha aqui. O aluguel em 12 meses. 12 meses. Aquele valor que nós vimos mensalmente e aqui em 12 meses. Então aqui tá com a faixa certinho, né? 18 mil, 36 mil, isso é anual, tá? Então até 18 mil por ano você tá isento. A partir de 36 mil você já vai desembolsando esses valores aqui por ano, por ano. Então olha a diferença da pessoa jurídica no lucro presumido, que é praticamente a metade, e no simples, que é em torno de 60% de economia. Bom, os números mostram, né, como é vantajoso. Agora, você imagina você recebendo um aluguel desse, se 5 mil reais já vai ser monitorado, imagine 30 mil. Caso você tenha interesse na composição de cada alíquota, conforme o regime tributário escolhido, tem essa tabelinha aqui. Depois, se você quiser, no final vai estar um e-mail, você me manda um e-mail, eu te mando esse PDF para você, tá bom? Não tem problema nenhum. Aqui é como chega no valor efetivo de mais ou menos 14,53, são os componentes da alíquota, né? Imposto de renda pessoa jurídica, CSLL, PIS, COFINS, tá bom? Já no Simples Nacional, o que você paga de Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar 123/2006, que no caso de aluguéis, anexo 3, né? Ou anexo 5. Os tributos são Imposto de Renda Pessoa Jurídica, CSSL, PIS, PASEP, CONFINS e ISS, tá bom? Aqui as alíquotas progressivas do Simples, né? Até 180 mil, 6%. De 180 mil a 360 mil, 8,1%, até chegar a 15,5%, que é um faturamento de 3 milhões e 600 a 4 milhões e 800, tá bom? Então, a diferença aqui das alíquotas, lucro presumido, pode se manter aproximadamente 14,53, enquanto no Simples Nacional você sai de 6 e no máximo 15,5. Conclusão. Compensa ou não compensa fazer um planejamento patrimonial? Na visão do advogado especialista nessa área, compensa. Sim, compensa de acordo com a faixa que você estiver no imposto de renda da pessoa física, né? Como eu disse, tem que levar em consideração o quanto você recebe de aluguel por mês. Por quê? Omitindo, você está correndo risco. O governo está intensificando o monitoramento e a fiscalização, aumentando os riscos de multas e penalidades para quem não declara a renda de aluguéis. O governo foi certeiro e não declara a renda de muitas coisas, né? Você faz um bico aqui, um bico ali, pode ter até um canal no YouTube, monetizando no canal do YouTube e não declara, entre outras coisas. Então, o planejamento patrimonial, né, a constituição dentro desse sistema de uma célula operacional de locação através de uma empresa pode ser a solução para reduzir. Pode, e os números mostraram a diferença, dependendo da faixa de aluguel que você recebe, a diferença entre você receber no CPF e omitir, o que a partir desse ano fica mais difícil, tá? Não sei se impossível, mas vai ficar muito mais difícil de você omitir essa renda e constituir uma pessoa jurídica para pagar menos imposto. Só que só abrir a pessoa jurídica é a solução? Não, porque se você abrir fora de um sistema de holding e você colocar os bens lá dentro e começar a alugar,
você não vai ter a imunidade do ITBI. E o ITBI, dependendo do valor dos seus imóveis, pode ser um valor muito alto. Então, quando você vai recuperar isso? Em quantos anos a economia de você tirar o aluguel do CPF para o CNPJ vai te fazer pagar o que você desembolsou de ITBI? Por isso que um profissional experiente, um profissional habilitado é a melhor opção. Tem que abrir, fazer o planejamento da forma correta, analisando todas essas questões. E a decisão ideal vai depender do montante recebido, como eu falei, né? Do regime tributário escolhido e dos objetivos financeiros do cliente. Então é isso. A decisão é sua. Você está trabalhando para dar um conforto para sua família. Você está empreendendo para dar um conforto para sua família. Não é para dar dinheiro para o governo. O governo já tem inúmeras fontes de arrecadação. Veja, não estou aqui dizendo para você fazer nada de ilícito. Pelo contrário, o objetivo do vídeo é informar. Por quê? Porque eu tenho acesso a vários clientes aqui que omitem. Eles são orientados, olha, não faça isso, depois vai ser pego, vai ser fiscalizado. Não, não dá nada, nunca deu nada. Vamos deixar assim mesmo. Até um dia que pega e pode retroagir 5 anos. E aí? Como é que fica? Se não for considerado fraude ou má-fé, não vai responder por crime, mas vai pagar uma multa violenta, além do imposto devido, com multa e juros pela Selic. Não compensa andar assim, não compensa. Para que pôr a cabeça no travesseiro pensando, será que eu vou ser pego esse ano? Será que eu vou ser pego ano que vem? Será que eu vou ser pego? Quando eu vou ser pego? Até quando eu vou continuar assim? Meu amigo, minha amiga, não continue. Organize seu patrimônio. Tome uma decisão que vai só trazer benefício para a sua vida, tá? Se você está interessado, eu deixo aqui os meus contatos, tá? O meu site, o meu canal do YouTube, minha página no Facebook, meus 2 perfis no Instagram, meu telefone, onde eu estou sediado. E você pode, se você quiser esse PDF para depois analisar com mais calma, refletir melhor, manda um e-mail para mim com o assunto monitoramento. Eu te mando esse PDF, não tem problema nenhum, tá bom? Eu te mando. Espero que este vídeo tenha sido útil, que você tenha entendido o que o governo está planejando, o que ele quer pegar com esse cruzamento de dados. Ele quer arrecadar mais imposto, ele quer diminuir a sonegação, tá? E tá te empurrando. Tá te empurrando a você fazer o planejamento patrimonial, a você pejotizar, vamos dizer assim, o seu patrimônio. Sai do CPF. CPF tem que ser pobre, a empresa rica, tá bom? Um grande abraço.